A transcendência do pensamento significa a transcendência da mente egóica. Isso significa que você é capaz de passar parte do seu tempo relativamente livre de pensamentos compulsivos, certamente livres de pensamentos egoístas e destrutivos que continuamente criam infelicidade para você e para as pessoas ao seu redor. Quantas pessoas vivem na narrativa compulsiva em sua mente, que para muitas pessoas é muito negativa, constantemente crítica, constantemente reclamando e nunca à vontade com o que é. Sempre há algo errado, procurando algo para frente, porque o ego cresce através da constante oposição, constante antagonismo e nunca à vontade. Sempre procurando a próxima coisa para reclamar. E fortalece o próprio ego. Isso vai o deixando maior. Quanto mais você reclama, Offended é uma nova versão hoje em dia, que é muito popular na internet. Estou muito ofendido, ultrajante, como você ousa falar isso de mim? Existem milhares ou centenas de milhares de pessoas que você visita todos os dias. Eles olham na tela, esperando a próxima coisa para se ofender. E o ego adora isso. E para muitos deles é a única maneira de inflar o ego, ficando ali na tela, nas redes sociais, enviando tweets. O transcendente do pensamento não é nenhum tipo de movimento regressivo. Não estamos regredindo ao estado de alguém cuja mente é relativamente subdesenvolvida e que não tem problemas com o pensamento egóico, porque há muito pouco acontecendo em suas mentes. O que costumava ser chamado, antes de se tornar politicamente incorreto, de idiota ou tolo. O tolo era... Bom, eles sempre eram. Dava para ver tolos felizes. Não há pensamento suficiente para os torná-los infelizes. Então eles estão abaixo do pensamento egóico. Nos tempos recentes, nos tempos antigos, cada vila tinha pelo menos um idiota ou um tolo. E eles eram normais, foi aceito como parte essencial da comunidade. E até as cortes reais tinham o bobo da corte, uma figura importante. Embora essa figura provavelmente estivesse apenas fingindo ser um tolo. E essa era uma das posições mais influentes na corte real, mas também um dos trabalhos mais perigosos que você poderia ter, porque você poderia perder sua cabeça a qualquer momento. Apenas o tolo foi capaz de dizer ao rei ou à rainha o que estava errado, transformando-o em uma história engraçada. Mas o tolo está mais profundamente conectado, como sabemos pela mitologia. O tolo está mais profundamente conectado com a fonte. Ainda não foi tão longe quanto um ser humano normalmente desenvolvido. Ele é mais simples. Ele, o bobo, por exemplo, de falar relativamente, é um simplório. É como o Hobbit em O Senhor dos Anéis. O Hobbit é um cara simples. Não pensa em termos complexos, adora as coisas simples da vida, adora comer e se divertir.
Mas por que o bobo tem que ir nessa importante missão que ninguém mais pode cumprir? Esse é um motivo mitológico. Esse é frequentemente o caso, porque o tolo ainda tem uma conexão com a fonte, que os humanos mais desenvolvidos não têm. Um motivo semelhante em Forrest Gump, o filme. O tolo faz grandes coisas. Esse cara, Forrest Gump, mas ele é porque ele é. E a vida sempre o apoia. Se você assistir aquele filme de novo, você verá. Ele salva pessoas na guerra, ele faz coisas heróicas, mas não reivindica o crédito, porque ainda não tem muito ego. E toda a sua vida te leva à próxima coisa e à próxima coisa e está sempre a apoiá-lo. Mas não queremos ir para lá. Quando digo cessação do pensamento, não estou falando de regredir ao estágio que é o estágio pré-pensativo da humanidade. Estou querendo dizer que estou pensando em superar, apontando para a possibilidade de superar o pensamento. Então, você para de pensar que normalmente seria a diminuição da consciência e transcender o pensamento. É uma intensificação da consciência, acendendo a luz. É por isso que o termo atenção e alerta, esses termos são extremamente importantes. Eles também são usados no Zen com muita frequência. Os ensinamentos Zen podem ser descritos, se você quiser resumir o Zen. Basta dizer uma coisa simples como preste atenção. Havia um professor Zen que, sempre que lhe faziam uma pergunta para explicar o Zen, ele se tornou bastante famoso, ele sempre levantava o dedo. Por favor, nos explique o que é o Zen. E ele erguia o dedo. E as pessoas falavam, eu ainda não entendi muito bem. E ele erguia o dedo de novo. E erguia o dedo. Ele estava chamando a atenção das pessoas. Agora essa atenção, há um estado de atenção que às vezes as pessoas experimentam quando estão envolvidas em atividades perigosas. Você pode escalar uma montanha. Você acha que está pensando muito quando está pendurado nessa parede? Não, você não pode. Você tem que estar absolutamente presente naquele momento. Você transcendeu o pensamento e a situação o forçou. Está forçando você a estar completamente presente, a estar nesse nível mais alto de grau de alerta. Sem ele, você escorrega e desaparece. E assim, esse alto grau de alerta, no entanto, não contém nenhuma tensão. No caso de alguém praticar um esporte perigoso, sim, há tensão física, mas o estado em si não tem tensão. E você não precisa se envolver em uma atividade perigosa para entrar nesse estado. Estamos entrando nisso aqui, agora, porque mesmo enquanto falo sobre isso, eu espero, mas eu confio que enquanto eu falo sobre isso, simultaneamente você está ouvindo e você pode verificar em si mesmo esse estado de atenção, que é um estado de alerta muito alto, mas não há tensão nele.
não é o estado de alerta que às vezes acompanha o medo, e aí você vai embora, tenso. Isso é realmente uma contração de todo o corpo quando você está tenso, e não é realmente um estado de alerta. Então não é isso. É um estado de alerta relaxado. Há tanto Yin quanto Yang se unindo, e é isso. Também mencionei outro dia, quando você olha pela primeira vez para algo nos primeiros segundos, uma nova vista, uma nova paisagem, você entra em uma sala ou sai de uma sala, ao ar livre ou o que quer que seja, ou de repente algo novo entra em seu campo de visão, em seu campo perceptivo. Nos primeiros 2 ou 3 segundos, você não sabe o que é. Você tem que primeiro assimilar, e há um momento de presença alerta nisso. Mas geralmente você só está ciente da percepção sensorial. Você não está ciente do pano de fundo, da própria presença de alerta. Mas você pode estar ciente da própria presença de alerta, enquanto a absorve. E essa é a chave. Portanto, você não está apenas alerta. Você está ciente do campo de presença alerta em si mesmo, por assim dizer, como você mesmo. E a consciência disso e disso são a mesma coisa. Cessação de pensar. Agora você pode tentar. Vamos, mesmo agora, eu sugeriria que, enquanto estou falando, você pode descobrir ou não saber disso ainda. Nos momentos em que não estou falando, como agora, e agora, e agora, se você está alerta, você não está pensando. Você está apenas presente. E agora? Apenas um campo de alerta presença. Então, alguns de vocês podem ainda não ser totalmente livres de pensar, mas acredito que a maioria das pessoas é capaz de... Bom, eles têm pequenos intervalos sem pensamento. Consciência pura ou sem pensamento. Apenas mostrar. E então você olha em volta. E nesse momento, o seu todo, o seu senso pessoal de si mesmo retrocedeu. No momento de pura presença, que é só isso. Você não tem lembranças e não tem expectativas de futuro, porque não tem pensamento. Mas não é que você não adormeceu. Você está muito acordado. Nesse momento, você não é mais uma pessoa. Onde você está? Apenas um campo de consciência, presença consciente. Algo emergiu de dentro de você e tomou o lugar da pessoa. A pessoa ainda está lá, mas simplesmente desapareceu. Se a única coisa que você consegue na vida é isso, ser capaz de livrar-se do pensamento compulsivo e viciante, se for capaz, quase se poderia dizer, de escolher não pensar quando não há nada em particular para pensar, quando você pode apenas estar presente. Em outras palavras, se você pode sair do pensamento para a presença consciente, esse espaço alerta,
Então, essa é a maior coisa que você poderia alcançar nessa vida, que qualquer ser humano poderia alcançar nessa vida. E ainda não há ninguém para dizer, eu consegui. Isso é um problema do ego. O ego adoraria dizer, olha, eu alcancei o estado da presença. Então, não é uma conquista. Só estou dizendo que é uma conquista, mas não é bem assim. Porque você não fez isso. Você saiu do caminho e então aconteceu. O amor romântico, quando infundido com a compreensão transcendental, torna-se uma expressão mais profunda e enriquecedora do que é possível nos relacionamentos baseados apenas na atração física ou nas características psicológicas. A ressonância emocional, sexual ou física ainda pode estar presente, mas agora é vista como uma parte temporária e secundária do todo, e não como o alicerce do relacionamento. Quando ambos os parceiros estão conscientes da dimensão transcendental e reconhecem essa essência em si mesmos e no outro, o relacionamento é enriquecido por uma profundidade e estabilidade que vai além das flutuações emocionais e das mudanças externas. É um amor que não busca preencher vazios pessoais, mas sim compartilhar a plenitude da consciência. Portanto, a resposta à sua pergunta é sim. Mesmo quando você está em um estado de consciência de rendição, você pode experimentar um tipo específico de amor por uma pessoa individual. No entanto, esse amor é diferente do amor romântico convencional, pois está enraizado na compreensão mais profunda da essência do outro e de si mesmo, e não apenas nas formas temporárias e nas identidades superficiais. Eles estão nervosos, desajeitados e a situação é desconfortável. Então, após algumas tentativas frustradas, eles desistem e se deitam na cama, sentindo-se decepcionados e confusos sobre o que aconteceu. Nesse momento, um homem sábio que trabalha na pousada entra no quarto para arrumar alguma coisa. Os jovens, ainda deitados, começam a conversar com ele sobre o que aconteceu. O homem mais velho, com sabedoria e compaixão, compartilha uma perspectiva que muda a percepção deles sobre o amor e a intimidade. Ele explica que o amor vai além do ato físico e da busca por prazer sexual. Ele destaca a importância de se conectarem de maneira mais profunda, emocional e espiritual. Essa história ilustra a ideia de que o amor transcende a dimensão física e emocional. Muitas vezes a mente, com suas expectativas e julgamentos, pode obscurecer a verdadeira natureza do amor. Quando há uma compreensão mais profunda, um reconhecimento do aspecto transcendental do relacionamento, ele se torna mais significativo e duradouro. Ao trazer consciência e presença para um relacionamento, é possível superar as limitações da mente e permitir que o amor verdadeiro floresça. O amor não é apenas sobre atração física, mas também sobre uma conexão mais profunda que abrange a totalidade da experiência humana. Um desastre terrível aconteceu e ela ficou tão chocada que saiu correndo do quarto em direção à praia. Eles não perceberam o quão verdadeiramente engraçado isso foi. Não vou entrar em detalhes sobre o desastre, pois você pode imaginar. Então ela correu, e no dia seguinte eles não se encontraram. Essa foi a lua de mel deles, a primeira noite juntos como recém-casados. No dia seguinte ele tentou se aproximar,
Foi até a praia, uma praia chamada Jazz, e a viu caminhando pela areia. Iniciaram uma conversa, sentindo que a atração ainda estava presente. No entanto, suas mentes começaram a resgatar histórias sobre por que isso não era mais possível, por que era terrível. Eles estavam projetando coisas um no outro. Mesmo que a presença ainda estivesse lá, suas mentes criaram histórias que os separaram. Eles se afastaram e passaram o resto de suas vidas envolvidos em outras atividades. Essa experiência foi registrada em 5 ou 6 páginas, destacando o quão destrutiva a mente pode ser em um relacionamento genuíno. A mente impõe interpretações ao outro, criando ficções completas. Dom Miguel Ruiz argumentaria que há tanta fé nessas ficções que se tornam impossíveis de serem vistas pelo ser humano. A mente cria julgamentos fictícios, construindo barreiras entre você e o outro. O autor, não sendo um espírito, simplesmente observou a natureza humana e compartilhou essa valiosa lição espiritual. Então, vamos nos acomodar no momento presente, acessar a quietude que já está dentro de você, mesmo que você não tenha percebido isso. Mesmo com as pessoas que têm as mentes mais turbulentas e caóticas. A quietude interior é crucial. Caso contrário, você estará à mercê de sua mente e perdido naquele ruído contínuo. Aqui é útil, como tenho certeza de que você já sabe, tornar-se consciente dos espaços silenciosos entre as palavras. Em vez de simplesmente prestar atenção nas palavras, é interessante focar nos espaços silenciosos. O espaço silencioso, no nível externo, ocorre quando paro de falar e o som não é mais produzido, havendo uma ausência de som. Talvez não seja um silêncio completo aqui, pois pode haver alguns ruídos de fundo, como pássaros ou outros sons. Quando não falo, há uma ausência de ruído, exceto por esses sons. Quando você está ciente disso, há uma ausência de ruído, um silêncio que é uma coisa externa. Simultaneamente, algo acontece dentro de você. E é por isso que é tão maravilhoso estar consciente do silêncio externo. E você já deve saber disso. Mas quer já tenha ouvido isso antes ou não, não importa. O importante é perceber isso agora. Então, quando você presta atenção ao silêncio, o que é isso? Você não presta atenção a nada em particular. Não há conteúdo no silêncio. Quando falo, os sons são o conteúdo. Quando eu paro de falar, não há conteúdo. E se você é novo nisso, você pode até perguntar no que eu presto atenção quando presto atenção ao silêncio. E a resposta é nada. Muito bem, então surge a pergunta: como posso prestar atenção em nada? Bem, você presta atenção a esse espaço sem conteúdo. E então algo acontece dentro de você. Simultaneamente, você pode perceber que, quando presta atenção apenas ao fato de que há um silêncio, pode fazer isso quando está sozinho em uma sala, no meio da noite, na natureza, em uma igreja ou em um templo, em qualquer lugar onde haja algum silêncio. Você se torna consciente disso.
Não ignore o silêncio e nem sempre procure o barulho. Então, o que acontece dentro de você quando se torna consciente dessa ausência de ruído? O pensamento diminui e você fica quieto por dentro. No momento em que você se torna consciente do silêncio e presta atenção a ele, você fica quieto por dentro. O fluxo incessante de pensamento diminui e o que resta é apenas aquele alerta espaço. Você pode não ser capaz de sustentá-lo por muito tempo sozinho. Não importa, desde que esteja lá. Se for apenas por alguns segundos, é bom o suficiente para começar. E aqui talvez você seja capaz de sustentá-lo, talvez durante toda a duração da nossa meditação. Em outras palavras, pare de pensar sem adormecer e apenas esteja aqui, presente como uma presença consciente. Agora, as palavras que falo são tão simples que você não consegue realmente pensar nelas, porque não há nada para descobrir. Entenda. Entenda o que estou dizendo. Você não precisa pensar mais sobre isso. Então a melhor maneira de estar aqui comigo é abraçar o estado de consciência sem pensamentos. Não há necessidade de pensar. E você não desapareceu. A essência de quem você é não apenas ainda está aqui, mas emergiu ainda mais plenamente agora, quando você está quieto. E essa essência de quem você é não é baseada em conteúdo. É o espaço interior. A consciência sem forma. O que o Buda chamou de vazio. Cada termo que você costuma usar para falar sobre isso é limitante. É o vazio. Mas há muito mais do que o vazio. É a consciência que torna possível o pensamento, que torna possível a percepção dos nossos sentidos, que torna possível o sentimento, que torna possível que você esteja aqui como uma pessoa. Sem consciência, não há pessoa. A luz da consciência com a qual esta árvore aparece, a presença, a serenidade que é, como um plano de fundo daquilo que percepciona, o canto dos pássaros, árvores, flores, diferentes sons da natureza. Aparece a forma e há o espaço que permite a forma aparecer. É o espaço que você mesmo é, o espaço do agora, o espaço da consciência. A consciência una, a luz da consciência na qual a forma surge. Aqui, sentados, poderão sentir que em segundo plano há esta sala, esta voz, as formas e as cores, e em primeiro plano, aquilo que torna tudo isso possível existir. O ser, o que é antes de ser alguma coisa, é a vida única, a consciência única que você é sob a forma. Poderíamos dizer que você existe em duas dimensões,
não forma e forma. Pratiquem essa experiência na natureza. A natureza não é um desafio, pois podemos estar presentes facilmente com a árvore ou com a flor. Os seres humanos, esses sim, são mais um desafio, porque eles nos empurram outra vez para a identificação com a forma, o pensamento e a ação. Esse desafio deve-se ao fato de que a maioria dos humanos é pensamento. São entidades de pensamento e querem que você contribua para o universo deles. Dê-me mais pensamento. Confirme que a minha história é importante e assim pode contar-me a sua. Vou fazer o mesmo por ti. Aqui à noite, na cama, quando se deita, poderá sentir a sua mente a querer arrastá-lo uma vez mais para pensar. Muito bem, tenho mais 1 ou 2 dias, ou o que for, para pensar sobre as coisas que tenho de fazer quando chegar em casa, pois eu vou ter de fazer isso, aquilo e aquele outro. E de repente se lembra, o agora é tudo que existe, esse momento. Onde está? É claro que não pode vê-lo, porém acontece às vezes que as suas percepções acordam. Sente a vida no seu corpo. Pode ficar deitado na sua cama, sentindo a vida em si, que permeia o seu corpo de um modo muito sutil. Assim, não terá de pensar tanto, os seus pensamentos abrandarão. Apenas será um sentimento de uma presença alerta. Talvez possa ouvir alguns sons que provêm da natureza, e se por acaso for o companheiro do seu quarto a roncar, está bem também. É o que é. Continue sendo. Se tiver de se mudar de quarto, ou tiver de atirar-lhe alguma coisa, também está bem. A habilidade de entrar em ação não fica diminuída quando se rende. Somente significa que está rendido àquilo que é. Possa tentar ver se ele acorda ou atirar-lhe algo. Continua a roncar, tudo bem. Vê que antes o que lhe criava frustração, aborrecimento, raiva, coisas que acontecem frequentemente na vida das pessoas, agora fazem simplesmente parte da atividade do momento presente. Cria, assim, um espaço à sua volta. Aceita. Isto é a base do presente. Digamos que começa a conhecer-se como o espaço à volta das coisas. Já não é a coisa em si, mas o espaço que permite que a coisa aconteça. E depois desapareça para outra surgir em sua substituição. Isto é o agora. O significado profundo do agora é o espaço no qual tudo acontece. É assim que o agora e você são a mesma coisa. E o poder do agora, a força, o poder da vida, do ser que você próprio é. Quando digo você próprio, é claro que não quero dizer aquele eu fictício, da história ou do pensamento que se baseia na forma, mas o ser profundo que você é. Em última instância, trata-se da liberdade no mundo, pois ele tornar-se-á um lugar muito aprazível para si, deixando de ser frustrante a partir de agora. As coisas continuam a acontecer, dor e perdas, a morte continua a suceder, e é o que é. Há uma paz subjacente a essa paz, e é inseparável de quem você é. Vamos todos praticar esse fim de semana da única forma na qual podemos viver a nossa vida. Que, por sinal, não é a nossa vida. É simplesmente a vida nos vivendo, a vida a viver através de nós. Não temos uma vida porque não há o eu e a vida. Não é possível. Nós somos a vida. A única vida na qual muitas formas nascem e morrem continuamente. A única consciência, a única vida. Assim,
a vida, pode viver livremente através de si e pode florescer. Esse florescimento poderá também tomar uma forma como a criação ou permanecer apenas como uma emanação que vem através dessa forma. A essa emanação poderemos chamar amor. Não me refiro ao amor do ego que diz: quero-te, fique aqui, necessito de ti, te desejo. Ou melhor, me faça feliz, assina aqui nessa linha. Mas o verdadeiro amor, aquele que é o reconhecimento da unidade como emanação, e isso é o florescimento. Certamente serão os pássaros muito melhor professores do que eu. Com certeza estavam errados quando afirmaram que São Francisco dava suas preleções aos pássaros. É claro que era ele quem ouvia os pássaros, pois eles não precisavam de lições. Um som tão divino e que extraordinário equilíbrio entre a serenidade e o som. Esse pássaro sabe sobre equilíbrio. Há periodicamente um intervalo longo e depois o novo som vem da serenidade, sempre sendo fresco e novo. Nunca é uma repetição do último som. Por isso é tão espantoso. Isso que o rodeia seria o suficiente para ser o seu professor. De que é que precisa mais? O pássaro ensina o equilíbrio entre a forma e a não forma, que é a arte de viver. Viver nas duas dimensões, som e serenidade, forma e não forma, coisas e não coisidade. Nesse ensinamento, a dimensão de quietude da não forma é enfatizado porque a nossa civilização perdeu-se na forma dos pensamentos. Toda a civilização está perdida nessa dimensão das coisas, o que inclui o pensamento. É essa a razão pela qual há uma ênfase nesse ensinamento sobre o que está a faltar. O equilíbrio tem de se reestabelecer outra vez, pois nenhuma civilização poderá sobreviver entre a forma e a não forma. Como toda gente já tem forma que chegue, é por isso que esse ensinamento não é baseado em novos conhecimentos ou fatos novos, interessantemente novos ou nova informação. O mundo está repleto disso. Pode manusear os diversos botões dos seus inúmeros aparelhos e obter informação. Está afogado em informação até que repara finalmente: para que é que isso serve? Mas disso irá salvar o mundo? Mais informação ou mais coisas? Iremos encontrar a plenitude da vida com mais coisas? Construir centros comerciais cada vez maiores? A forma outra vez? Ou vamos encontrar a nossa habilidade em pensar e analisar e resolver analiticamente os problemas que criamos pelo excesso de pensamento que tivemos previamente? Conforme Carl Jung afirmou, não poderá resolver um problema no mesmo nível da consciência com que o criou. Assim, o que criou o problema na nossa civilização foi o fato dos humanos terem perdido o contato com a dimensão da não-forma, ou como poderemos chamar, o espírito ou o sagrado, ou, caso ainda não esteja tão bem em desuso para si, Deus. Porém, não irei chamar-lhe isso. Segundo Jesus, o que poderás ganhar se te perdes a ti próprio, a tua alma? Ele já via a tendência do mundo, para onde esse estava a caminhar. A forma também inclui tempo e, consequentemente, não podemos negar que o tempo é, ou parece ser, mais real na superfície da vida, porque está em todo lado. No que diz respeito às formas, o tempo parece lhes fazer qualquer coisa.
É estranho, visto que, gradualmente, tritura as formas, vai as arredondando e vai lhes fazendo algo. Às vezes acontece que membros da mesma família evoluem em taxas muito diferentes. Então a separação essencial pode ocorrer se um membro da família evoluir espiritualmente muito mais rapidamente do que outro. Isso é algo que não pode fazer nada sobre você. Você precisa aceitar que suas irmãs, seus pontos de vista e seus julgamentos sobre você surgem por causa da maneira como foram condicionadas por sua cultura, de modo que faz parte de sua mente. Não há nada realmente pessoal sobre isso. Eles foram condicionados de uma certa forma até certo ponto. Você foi além do seu condicionamento, porque qualquer pessoa que começa a despertar espiritualmente vai além também simultaneamente. Começa a ir além de seu condicionamento cultural, e isso se aplica, quer você seja da Somália, ou se você é da Austrália, ou quando você está nos Estados Unidos, ou em qualquer lugar. Se você não está despertando espiritualmente, seu comportamento, seus pontos de vista, suas opiniões, a maneira como você julga as pessoas, a maneira como você julga outras culturas, tudo isso é condicionado pelo conteúdo de sua mente. A cultura, a família e assim por diante. Você cresceu, então você é basicamente uma entidade condicionada. E suas opiniões e pontos de vista não são realmente seus. Eles são o produto de seu condicionamento. E esse é o caso de suas irmãs. Então, às vezes, a mesma coisa se aplica a amigos, amigos íntimos. Perguntas de pessoas que tiveram uma amizade próxima com alguém, e às vezes é o caso de marido e mulher, muitas vezes tiveram muitos casos em um deles, ou ele, ela, começou a evoluir e despertar espiritualmente. E de repente surgiu uma lacuna entre o que ainda estava totalmente condicionado e aquele que começava a despertar espiritualmente. Em alguns casos ainda podem viver juntos. Depende da natureza e do grau da pessoa que ainda não está despertando espiritualmente. Depende das formas pelas quais esse estado não desperto se manifesta, e eles diferem de pessoa para pessoa. Existem algumas com quem você pode viver, você pode despertar, e você sabe que seu parceiro não está desperto. E você pode se render totalmente ao fato de que seu parceiro ainda não está desperto. Em outros casos, isso criará uma hostilidade crescente em seu parceiro. O ego se opõe a que os outros seres se tornem tão diferentes e o treinem. Eles não o entendem mais e assim então acontece uma separação entre marido e mulher. Então, às vezes, é condenado que eles sigam caminhos diferentes. No caso de um membro da família, há um vínculo que permanece. Então você não pode simplesmente dizer que seguimos caminhos diferentes. Sempre há um certo vínculo entre você e sua família. Mas a primeira coisa que você me perguntou é o que eu faria. O que eu faria é primeiro entender o porquê. E é sobre isso que acabei de falar. Se você entender, então já é uma coisa útil. Se você não entender porque isso está acontecendo, mas se você entender que essas pessoas agem, suas irmãs agem de acordo com o condicionamento delas, você já começou, já está no processo de transcender seu condicionamento ou não. Eles também vão despertar ou começar a despertar individualmente. Não sabemos. Então, enquanto isso, tudo que você pode fazer ou argumentar, se eu fosse você,
Tudo que eu poderia fazer era continuar a reconhecer a limitação neles. É que eles estão condicionados em suas respostas. Reconheça que é isso que acontece e não os culpe. Não se sinta culpado porque você os deixa com raiva, porque não é o condicionamento deles que os deixa com raiva. Então você não se sente culpado porque você é diferente deles. Eu estou falando agora, mas eu não me sentiria culpado. Simplesmente reconheceria com compaixão o que os faz dizer e fazer as coisas que eles dizem e fazem. E você nem consegue explicar a eles que seria inútil você dizer a eles: eu sei porque você está dizendo isso para mim, porque você está totalmente condicionado. O que eles não saberiam do que você está falando, porque eles não sabem nada fora do seu condicionamento. Então, a compaixão surge. Compaixão e aceitação das limitações de uma pessoa. Você ainda pode mantê-la em seu coração e perceber que há uma essência nela, que é adorável, e você pode continuar conectado a essa essência de quem ela é, se ela se recusa a falar com você. Então você terá que aceitar e entregar que você pode segurá-los em sua meditação, você pode às vezes olhar para a foto deles, olhar além da aparência superficial de quem eles são, e a foto pode ser uma pequena ajuda para estabelecer a conexão interna. Quando você não precisar mais da foto para estabelecer a conexão interna, sinta a conexão com os seus eus mais íntimos. E mesmo que eles não falem com você, isso ainda pode estar lá. E então você envia. A linguagem convencional da nova era é que você enviou uma energia amorosa para eles. Alguma verdade nisso. Então há um amor, ainda há uma conexão amorosa, mesmo que você não fale. Assim, o reconhecimento, para resumir, o reconhecimento de por que isso está acontecendo, aceitando as limitações de seus familiares e não os julgando. Eles julgam você, é claro, porque o julgamento deles sobre você fazem parte do condicionamento deles. Mas você não precisa julgá-los. Você simplesmente vê que isso é uma limitação do estado de consciência deles. No momento certo, então você pode começar a se sentir em paz com isso, para que não se torne uma árvore de sofrimento, uma fonte contínua de sofrimento no fundo de sua mente. Então, se você pode estar em um relacionamento amoroso, mesmo que não os encontre muito, mais ou de todo, você pode ficar em um estado de amor em relação a eles. Aceitar compassivamente suas limitações, e então ver o que acontece. Às vezes, dessa forma, uma cura acontece. Pode ser que em algum momento haja uma rachadura em seu condicionamento e de repente eles sejam capazes de aceitá-lo, como você é agora. Mas sua felicidade ou realização não depende da aceitação de qualquer outro ser humano, de quem você é. Um pensamento iludido, se você acha que só pode ser feliz se essas pessoas te aceitarem e te entenderem. Algumas pessoas têm isso com os seus pais. Então eles dizem: o meu pai, eles não me entendem. É terrível, terrível, eu estou tentando explicar o que eu estou pensando. É claro que eles não podem te entender. Você está além da compreensão deles. Se você despertou espiritualmente e eles não, aceitaram com tanta compaixão que não podem entender você. Em vez de tentar se explicar para eles, apenas esteja lá, de uma maneira amorosa com eles. Quando você se encontra para o Natal ou o dia de ação de graças e ouve todos os julgamentos vindo deles, você deveria saber por que você poderia olhar para onde foi levado. Você olha para sua irmã,
Ela se casou com um milionário e você gosta desse tipo estranho de meditação que não está levando você a lugar nenhum. Quaisquer que sejam os julgamentos, e diga tudo bem. Eu sei que é isso que você pensa e sente, e eu penso e sinto de forma diferente. Isso é tudo. Então você não precisa justificar ou aceitar as limitações das pessoas e de repente perceber se seu pai, sua mãe, sua irmã, seu irmão ou qualquer outra pessoa próxima a você, exceto você, por quem você é, não é realmente. Você se torna livre da necessidade de ser aceito, mas pode, no entanto, ter uma visão mais profunda. Mantenha essa conexão mais profunda com eles. Eu tive um encontro não muito tempo depois de experimentar o despertar. Eu estava em uma sala de espera em algum lugar e um cara enorme entrou. Comparado a ele, eu me senti insignificante sentado lá. Ele se plantou na minha frente, claramente curtindo o seu poder. Não me lembro o que ele queria, mas eu pude sentir aquela sensação de presença se intensificando. Eu apenas olhei para ele e ele disse algumas coisas. De repente ele ficou extremamente desconcertado, porque não houve nenhuma tentativa de minha parte de colocar qualquer tipo de defesa ou competir de qualquer forma. Ele murchou como um balão e não sabia mais o que dizer ou fazer. Isso é um fenômeno interessante. O importante para você em qualquer situação é estar em contato com esse poder inerente de presença. Porque, em última análise, esse é o poder do agora. O poder do agora é a presença. E a presença é você. Em seu sentido mais profundo, você é o agora. Porque o agora é a presença. E é por isso que falo do poder do agora. O poder do agora é também o poder de você. E não no sentido pessoal, mas no você que é lembrado, que permanece e nunca esteve desconectado. Sempre está conectado e é uma parte intrínseca do próprio poder universal, a própria consciência universal. Essa única consciência está subjacente a todos os fenômenos. É a única consciência da qual todos os fenômenos são apenas uma expressão temporária. Suaviza um enorme poder. A forma como isso se manifesta nesse mundo é uma questão secundária. Talvez se manifeste como uma emanação que vem através de você ou flui para algo que você faz ou cria. E é ótimo sentir esse poder, que não é comparativo. Porque você sabe que todo mundo também é uma expressão temporária desse poder inerente. A maioria das pessoas não sabe disso. É como o cara famoso que mencionei anteriormente. Imagine um mendigo sentado em uma caixa velha por muitos anos pedindo moedas. Alguém pergunta o que tem dentro daquela caixa e o mendigo nunca olhou e, ao abrir, descobre que está cheia de ouro. Eu dei essa analogia ou parábola no início do poder do agora, porque isso é descobrir esse poder em você e em todos. Para a maioria das pessoas, elas estão procurando pequenos substitutos para lhes dar uma noção de quem são. E claro, essa é uma razão pela qual não é incomum que os humanos despertem espiritualmente, despertando para quem são em sua essência. Quando uma grande coisa ou muitas coisas que derivaram sua identidade, como uma boa aparência, a força física, posses, habilidades para fazer isso ou aquilo, o status social, são perdidas, ou quando perdem uma grande coisa que lhes dava um senso de identidade, isso se vai. Isso, claro, é um sofrimento terrível.
pode forçar um humano a buscar aquele lugar mais profundo, porque a menos que você rapidamente recupere sua identidade através de uma narrativa construída pela mente, nem todo ser humano que enfrenta uma grande perda necessariamente vai para aquele lugar mais profundo. Mas o potencial está lá. Imagine um esportista que é excelente e tem uma grande maestria em alguns esportes. Então ele ou ela sofre um acidente e nunca mais poderá participar daquela atividade novamente. Isso que lhe dava um senso de identidade rapidamente leva a um sofrimento terrível. Mas potencialmente há um aprofundamento ali e a essência. Então você é forçado a entrar em sua essência. Há uma imagem medieval da deusa Fortuna, a deusa da boa sorte. O debate sobre a inconstância das coisas e a natureza transitória de todas as coisas desse mundo remonta aos tempos romanos. A identidade que as pessoas constroem a partir de suas posses e status afeta a sua autoestima. Essa imagem da deusa é acompanhada de uma inscrição em latim, onde um rei que representa o ego diz: eu reinarei, eu reinava, eu perdi o reino. Essa sequência normal de eventos é o que se observa. A velhice é uma grande oportunidade para isso. Embora infelizmente essa oportunidade seja perdida em muitos casos, tragicamente muitos perdem a chance de se aprofundar à medida que a velhice se aproxima e com ela a proximidade da morte, a perda de habilidades físicas e de status social. Quem sou eu quando não tenho mais esse título, quando não tenho mais o meu trabalho? Todas essas questões são ótimas oportunidades para nos aprofundarmos. O que estamos tentando fazer agora é conseguir o máximo de livros e outros materiais para lares de idosos, hospícios e hospitais, porque esses são ótimos lugares onde a transformação espiritual pode acontecer. O importante é sentir sua presença, a presença que não é a pessoa, mas algo mais profundo. A consciência sendo consciente de si mesma. Assim você não precisa mais de uma narrativa para dizer quem você é. Livre desse senso conceitual de si mesmo, a história que você conta a si mesmo sobre sua vida também sai pela janela. Isso se aplica a todas aquelas ilusões e ideias maravilhosas que você teve quando tinha 20 anos. Agora talvez você pode estar no auge do seu sucesso mundano, mas por que não aproveitar? Não importa onde você esteja, é melhor você entrar na presença, porque isso não dura. Com ela também vem uma habilidade maravilhosa de apreciar outros seres humanos, o que eles podem fazer, o que sabem, como parecem, sem se sentir diminuído. O ego não pode fazer isso porque se aprecia algo, finge que está fazendo isso porque quer algo de você. Quando o ego aprecia algo, ele se sente diminuído. Se você conhece alguém que claramente parece muito melhor do que você é, o ego se sente diminuído por isso. Então, às vezes, o ego tenta criticar a outra pessoa para restaurar um senso de identidade ferido. É um absurdo, mas é assim que funciona. Quando você vem da presença, consegue olhar para uma bela forma de ser humano, apreciá-la e sentir-se bem com isso. Aprecie as conquistas de outro ser humano, reconhecendo as coisas maravilhosas que essa pessoa pode fazer. É tão incrível que você pode perceber que nunca seria capaz de fazer aquilo. O fato de não conseguir, talvez porque não seja forte o suficiente, ou não esteja inclinado naquela direção, não diminui nada em você. Essa apreciação dos outros é uma coisa adorável. Eu até gosto de ver pessoas entrando em suas Ferraris.
Geralmente esses carros são um símbolo do ego, especialmente quando são vermelhos, apenas para garantir que todos o notem. Mas eu realmente admiro essa coisa. É uma beleza que alguém construiu. E tudo bem, o ego está se divertindo. Você pode descobrir que, às vezes, pessoas muito criativas não têm ego em relação às suas criações. Elas não derivam sua identidade do que criam. Outras, no entanto, têm egos bastante grandes. Eu acredito que os maiores criadores do mundo não têm ego em torno do que fazem. Talvez tenham em outras áreas, mas não nessa. Isso pode significar que continuam a ser criativos. Você vê uma certa modéstia, uma falta de ego em pessoas que criaram algo grandioso. Grandes compositores, poetas e até mesmo alguns cientistas como Einstein. Ele nunca desenvolveu um ego em torno de suas incríveis realizações sobre o espaço e o tempo. Ele achava absurdo ser uma das pessoas mais famosas do planeta durante sua vida. Ele falava sobre a diferença entre o que as pessoas pensam de mim e quem eu sou. É simplesmente incrível. E a propósito, essa última reflexão também é o lugar onde você pode se manifestar a partir do poder da presença. Se você se sentir ligado a essa presença, veja o que o universo quer. Essa presença é a presença de Deus. A consciência quer criar algo através de você, talvez sim, mas nessa presença, tudo já está presente em um estado indiferenciado. O que quer que você crie externamente é como a forma diluída de algo que, em sua essência, já está concentrado. A não-forma já está em você. Em tudo o que você não pode criar, já está presente em algum nível, em um nível mais profundo. Há compositores que criaram peças musicais incríveis e muitos deles disseram que ouviam como se tudo saísse desse lugar de profundidade, já totalmente criado. E eles simplesmente canalizavam.